prazer que hoje a gente está recebendo aqui pela segunda vez, né, Marcelo? Já nos deu a honra uma vez, e o Marcelo Arede vem para nos prestigiar com uma palestra bate-papo. Ele vai fazer uma dinâmica aí com vocês sobre cérebro. Ele vai explicar direitinho como é que vai ser aplicado essa dinâmica, como é que ele vai conversar, ele vai se apresentar, e depois nós teremos um som muito legal do Zaruki. É um MPB e um pop rock sensacional, que vocês vão adorar, vão curtir e vão dançar. Marcelo, muito obrigado mais uma vez pelo aceite. A casa é sua, tá bom? Obrigado. Obrigado. Olá, boa noite. Tudo bem? Estou animados, hein? Serviços dos pés à cabeça disponíveis aqui. Agora eu vou falar de uma coisa de dentro da cabeça, né? É cortar o cabelo e o cérebro vai ficar como, né? Tem que cuidar do cérebro também, né? É justamente sobre isso, mais uma vez, agradecer o convite do Paul aqui. Para mim, a gente encara isso não como um convite, né? Mas como uma convocação, né? A gente está à disposição para poder contribuir um pouco, né, do que a gente tem para trazer, ensinamento, às vezes lançar vistas sobre determinados assuntos que nem sempre a gente tem condição mesmo de observar que precisa ser feito, né? E é mais ou menos isso que a gente vai trabalhar aqui. O tema é treino cognitivo para longevidade. Quem viu minha palestra ano passado aqui com vocês? Só para eu ter uma ideia, alguém viu? Olha, que bom, público renovado. Quem viu, vai ver de novo. E quem não viu, espero que as informações que eu venho trazer para vocês sejam de grande utilidade. A gente está falando sobre longevidade, né? Nunca na história da humanidade a gente viu tanto, né? A gente tem cada vez mais observado que as pessoas têm tido uma vida mais longa, né? Pessoas com 80, 90, 79, cada vez mais comum, e não só, né? Mas pessoas com qualidade de vida, né? Com independência. E como que a gente faz, né? Para chegar nesse momento da vida? Como que a gente se prepara, né? Porque a gente tem que se preparar. A gente tem que ter uma rotina de vida desde cedo para garantir que a gente vai chegar lá na frente minimamente saudável, né? Porque a gente quer essa independência. Enquanto a gente está vivo, a gente está pensando, nosso corpo precisa dessa independência. Trazer uma informação para vocês aqui, ó, manchetes de alguns jornais recentes, olha, pesquisa, né? Humanos podem viver até 150 anos. Seres humanos podem... As pessoas que vão viver 150 anos já nasceram. Olha que impactante. Tem uma pesquisa muito interessante que fala que o nosso corpo biológico, né? Essa carcaça que a gente carrega para cima e para baixo, ele tem a capacidade de viver até 200 anos. Tá? Mas o que a gente faz com ele ao longo da vida, de certa forma, diminui um pouquinho essa capacidade, essa validade dele, né? E aí a gente vai reduzindo. Mas, nos últimos anos, principalmente, a gente vê a ciência avançando muito, né? As terapias que estão existindo, as pessoas estão mudando os hábitos, tudo com foco em ter melhor qualidade de vida e conseguir. E a gente tem essa informação das pessoas que vão viver 150 anos, já estão entre nós. Um netinho, um bisneto... Já está aí, você olha para ele e fala, esse aí vai varar um século, olha só. Tem que se comportar bem, senão imagina o transtorno que vai levar nesse mundo, né? E eu vou mostrar para vocês aqui um estudo que foi feito, eu vou falar de dois estudos. Esse é o estudo Finger, é um estudo que foi feito na Finlândia, ele tem essa sigla aqui, que é em inglês, óbvio, mas é intervenção geriátrica finlandesa para prevenção de demências e declínio cognitivo. É um nome estranho, né? Complexo, tem que ler devagar, né? Não dá para entender nada. Mas basicamente esse estudo, ele trabalhou com cerca de 2.700 pessoas por 2 anos. E como que foi feito esse estudo? Eles queriam ver como que o dia a dia das pessoas, o comportamento delas nesse dia, pudesse influenciar numa melhor qualidade de vida, cerebral, do corpo, né? E ao longo desse período, pessoas foram expostas a estímulos físicos, ou seja, elas faziam atividade física regular, elas tinham acompanhamento nutricional, ou seja, se alimentavam de maneira adequada, e elas tinham treino cognitivo.
Você já ouviu falar em treino cognitivo? Eu vou falar disso hoje, hein? Vocês vão ter que saber, sair daqui falando o que é treino cognitivo. Parece que é complicado, mas não é não. Então, esse grupo de pessoas foi testado ao longo desse período de tempo e no final chegou à conclusão, né? O grupo que recebeu todos esses estímulos na parte física, nutricional e mental teve grandes ganhos em termos de qualidade de vida. Eles apresentaram melhor condição cerebral, melhor condição física, enquanto os outros verificaram declínios. Então a gente pode entender que existe uma tríade. Começa por aí. A gente tem que cuidar do nosso corpo físico, tem que cuidar da nossa nutrição, da alimentação, e a gente tem que fazer o nosso cérebro ser ativo, de alguma forma. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, eu sou ativo, meu cérebro está ativo, eu faço um monte de coisa. Cérebro ativo, a gente tem que ter em mente que a gente tem que trabalhar com várias habilidades ao mesmo tempo, né? Ah, eu sou bom em matemática, sou bom em conta, e a memória? Como é que está a memória? Como é que está a sua capacidade de observar objetos, que é a habilidade visoespacial, por exemplo, que você... Sabe quando você vai guardar uma panela na geladeira, a porta não fecha? Aquela mala em cima do guarda-roupa que você põe, ela cai? Essa capacidade que a gente tem de perceber tamanhos e dimensões é uma habilidade do cérebro, precisa ser estimulada. Obrigado. Então, a gente tem que seguir essa tríade. Esse é o primeiro ponto que startou isso. Foi lá em 2015, tá, que foi feita essa pesquisa. Eu não sei se vocês conhecem, mas semana passada saiu uma reportagem sobre essas senhoras aqui, que foi um estudo também que foi feito. Esse é o mais interessante que tem, porque foram, se não me engano, 678 freiras num convento que foram acompanhadas desde a década de 90. Todas elas com idades com mais de 70 anos, tá? Todas elas faziam testes recorrentes para verificar como estava a capacidade mental delas, capacidade de raciocínio. Isso foi acompanhado durante muitos anos. Vocês imaginam assim, na Finlândia fizeram esse projeto, né? Fizeram essa pesquisa, mas a pessoa tem a vida dela, né? Ela vai para casa, ela vai para festa, você não consegue monitorar ela 24 horas para ter certeza de que ela está fazendo as coisas tudo direitinho, né? E as freiras? As freiras estão dentro do convento. Para a ciência, estudar o comportamento do corpo humano, por exemplo, do convento, é perfeito, porque ele está tudo controlado, né? Elas têm mais ou menos a mesma rotina sempre, não tem excessos, enfim, é um ambiente propício. E o que é isso? Vou resumir, a pesquisa é longa, enfim. Mas o que aconteceu? Eles percebiam que algumas, né, com o passar da idade, 70, 80, 90, 100 anos, elas iam ter um declínio cognitivo, que é natural, eu vou mostrar para vocês. Só que uma freira em específico, essa senhora aqui, que eu não sei o nome, tá? É um nome em francês, assim, não vou me arriscar. Mas o que acontece? Essa senhora ela faleceu com 101 anos. E ao longo de todo o acompanhamento que ela foi fazendo na pesquisa, ela nunca apresentou declínio cognitivo, mesmo depois dos 100 anos. Nunca. E uma coisa que eu não falei para vocês é que essas freiras, além de se comprometerem a participar dessa pesquisa, elas também deixavam o cérebro dela, quando elas morriam, para estudo. Ou seja, eles abriam, pegavam o cérebro e estudavam o cérebro delas. Anatomicamente, né? Estudavam. Tem até uma foto na reportagem que mostra um corredor assim, cheio de cérebro, tendo um pote de formol, assim. É lindo. Parece filme de terror. Mas essa freira, de 101 anos, quando eles foram fazer a análise do cérebro dela, eles perceberam que o cérebro dela tinha, fisiologicamente, né, na forma dele, o cérebro de uma pessoa com Alzheimer. Vou mostrar um cérebro com Alzheimer aqui, vai parecer um bife, mas não é nada demais. Mas o dela parecia, ele tinha os desgastes que o Alzheimer faz, né? Nosso cérebro é cheio de ondinhas, não é? O do Alzheimer ele vai ficando reto, assim, como se fosse uma pasta, pastoso, e o dela não tinha. O dela tinha essa aparência, mas ela nunca ao longo da vida apresentou sinal de Alzheimer. Nunca. Ela sempre teve a capacidade cognitiva preservada. Mas não, por quê? Como assim? Olha, já falou. O que acontece? Tá vendo esses termos aqui, ó? Reserva cerebral, reserva cognitiva, manutenção cerebral. O que acontece? O nosso cérebro é feito disso aqui, ó. Isso aqui são sinapses que acontecem no nosso cérebro e que faz a gente pensar, ter acesso à informação, né? E quando uma pessoa tem algum tipo de demência, né, desenvolve algum tipo de problema neurológico, essas sinapses elas são interrompidas. Acontece que as pontas dos neurônios não se encostam mais para fazer essa comunicação. E ela começa a perder
vai perder memória, não consegue ter um raciocínio pleno, enfim, são várias coisas que acontecem. E quando a gente tem muitas conexões formadas, eu brinco o seguinte: imagina que o nosso cérebro, quando a gente nasce, está ali 20, 30 anos, o nosso cérebro tem um monte de rodovia, sabe? Quando você anda numa rodovia tem 10 pistas, ótimo, né? Flui tudo que é uma beleza, né? Com o tempo, precisa de manutenção, né? Vai quebrando, né? E o que o nosso cérebro faz? Ele vai deixando essas que estão quebradas de lado. Então vai ficando mais complicado para a gente acessar determinadas informações, desenvolver certas habilidades, porque aquela rua está esburacada. Tem umas que fecham, o cérebro desliga. A gente brinca que o cérebro ele é preguiçoso. Ele faz o que tem que fazer. Ele tem que economizar energia. Então, se você não usa determinada habilidade, ele vai lá e desliga. Número de telefone. Quem sabe o número de telefone hoje em dia? Muitos. Mas a gente, há 20 anos atrás, se a gente não decorasse os números, a gente não tinha onde acessar, tinha agendinha, né? Mas a gente sabia ali uns 10, 15. Hoje em dia a gente não sabe o nosso, né? A gente não liga pra gente mesmo, pega o guarda-número. O cérebro foi lá e bum, desliga. E a reserva cognitiva que a gente falou aqui, ela é justamente isso. Se a gente nasce com 10 estradas para percorrer no nosso cérebro, quando a gente estimula o nosso cérebro, quando a gente está trabalhando cognitivamente, a gente não está se expondo muito a estresse, está tendo uma dieta equilibrada, parte física ok, é como se o nosso cérebro de 10 fosse para 100. Então, se 2, 3, 10 estradinhas ficarem esburacadas, não vai fazer diferença. O cérebro vai ter recurso para seguir. É o que aconteceu com essa senhora, com essa freira. Apesar dela ter desenvolvido um Alzheimer, ela tinha uma reserva cognitiva que ela construiu ao longo da vida, pelo comportamento dela, que garantiu ela chegar a 101 anos sem diagnóstico de Alzheimer, porque como você vai diagnosticar o Alzheimer? A pessoa esquece, você vai não ter que levar no médico. Ela não dava sinal nenhum. Na hora que abriram o cérebro dela, foram ver, o que é isso aqui? Justamente porque ela tinha essa reserva cognitiva, né? No passado. E como que o cérebro aprende? É importante a gente entender como que o cérebro aprende. Falando assim para vocês rapidamente, assim, o cérebro aprende como? Novidade, variedade, desafio crescente. Muito vago. O que é novo? O cérebro, eu gosto de fazer analogia com uma criança. O cérebro de uma criança é zerado, né? Não tem nada, tá tudo para ela novo, tudo para ela é diferente, né? 2 aninhos de idade ali, tem aquela brincadeira que a gente fala, coloca esse menino no inglês, ele vai aprender inglês rápido, porque o cérebro é novo, tudo é novidade. Então tem muita exposição, tudo tem uma variedade imensa de formatos, de cores, de cheiro, então é muito variado e tudo é um desafio crescente. Imagina o bebê no berço, né? Começa a levantar o pescocinho, depois ele vira, aí depois ele começa a engatar. Olha os desafios que estão sendo impostos para ele. Então o corpo vai aprendendo, o cérebro vai aprendendo. Tem gente que me fala assim, Marcelo, minha mente é ativa, eu faço caça-palavras, palavra cruzada. Olha só, quando vocês estão fazendo palavra cruzada repetidamente, vocês não encontram lá umas que você vai fazer, essa aqui eu já sei qual que é. Aí você vai, já tem um macete, né? Vou procurar com P, e aí que você fica rápido, você aprendeu, você já se faz rápido, aquilo não tem. Você precisa o quê? De um desafio novo. Você já aprendeu aquilo. Aprendeu, essa trilha de novidade, variedade, desafio crescente, ela é igual andar de avião. A gente faz isso muito, é assim que a gente aprende. Começou a sair do chão, a tremedeira, balança, sacode, mão fria, barriga doendo, tremeu, chegou lá em cima, vou de cruzeiro, tô tranquilo. Agora eu vou acostumar. Não, aí é a hora de você dar um grau, de você aumentar o grau de desafio, para você voltar para a tremedeira, voltar para a dor de barriga, o suor, aquela coisa. É isso que faz a gente aprender. E isso é uma coisa que não ocupa espaço, né? O cérebro tem uma capacidade, quanto mais ele aprende, mais ele vai aprendendo, tá? Esse é a trilha. Sempre a gente busca, a gente tem vários desafios que vocês podem procurar de jogos. Você vê que todo jogo não tem um nível, né? Nível 1, 2, iniciante, intermediário. Por quê? É justamente para isso. Para a gente ir evoluindo, para a gente aprender novas formas de poder jogar, de poder se desafiar. Isso é importante, a gente está se desafiando. Sai da zona de conforto. O cérebro quer que a gente fique paradinho, mas a gente tem que sair da zona de conforto para justamente poder aprender, desenvolver essa parte cognitiva. E como que a gente aprende, né? Eu vou falar rapidinho aqui, 10% a gente aprende lendo, né? 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo com os outros. Olha que beleza, debate de presidente, a gente aprende muito, né? Deixa eles discutir lá, a gente aprende que tem que desligar a televisão. 80% fazendo
e 95% a gente aprende ensinando aos outros. Gosto de falar aqui de uma coisa. A gente pode ter muito conhecimento sobre uma coisa, mas não necessariamente vou saber fazer aquilo, vocês concordam? Eu posso saber tudo sobre tricô e crochê. Sei, nossa, li tudo quanto é tipo de ponto, espessura, tamanho de agulha, não sei o quê, mas eu não sei fazer. O que adianta? Mas vocês concordam comigo, que se você tem habilidade para fazer uma coisa, você tem conhecimento. Se você faz, você tem conhecimento. Então, toda habilidade que você desenvolve, toda coisa que você faz ou você ensina, você está desenvolvendo conhecimento. É uma forma da gente treinar o desenvolvimento do nosso cérebro. Como? Fazendo e ensinando os outros, transmitindo conhecimento. Vou passar rapidinho, só para vocês terem uma ideia. O cérebro pesa cerca de 1,5 kg, né? Um corpo de 80 quilos, um percentual muito baixo para a importância que ele tem para o gerenciamento e controle do nosso organismo. Ele consome 25% do nosso sangue. Olha só, 1/4 do sangue que a gente tem no nosso corpo é para o cérebro. 20% do oxigênio que a gente respira é para o cérebro funcionar. 30% de toda a água ingerida, sabe aquela coisa da ressaca, que a tua cabeça dói? O álcool tira, para a digestão, ele tira a água do nosso corpo. E onde que tem uma caixa d'água no nosso corpo? É o nosso cérebro. O nosso cérebro é cheio de água. 30% está lá, por isso que a gente então fica com dor de cabeça quando consome álcool. 40% dos nutrientes que a gente consome vai para o cérebro. Já viram aquela expressão assim, você é o que você come? Você pensa o que você come também. Não é um ciclo, 40% dos nutrientes vai para o cérebro. Então assim, apesar dele ter cerca de 1,5 kg, ele representa muito para o nosso organismo, muito para a nossa vida. Esse aqui é o que eu falei, aqui embaixo aqui eu vou falar para vocês, tá? Tem uma linha que é azul, que é a memória, o vermelho é o raciocínio, o laranja é a visão espacial e o verde é a rapidez de resposta. O que esse gráfico mostra? Simplesmente que a partir de 25, 30 anos a gente já começa a ter um declínio cognitivo. Por quê? Fisiologia humana, nosso corpo. Nosso corpo começa a perder capacidade cognitiva nessa época. E se vocês observarem, na maioria das pessoas, esse é o momento que a gente está definindo mais ou menos a nossa vida, né? A gente não está necessariamente se expondo a muito mais estímulos, né? Essa é a idade normalmente que a gente terminou a faculdade, ou já está trabalhando, casou, vai ter filho. A vida, né? A forma como a gente vive, ela começa a entrar num ritmo nessa época. E é justamente aí que começa o declínio. Não por isso, mas acontece nessa época. Mas é natural. A gente perde cerca de 1.000 neurônios por dia, todo dia. Só que a gente tem 86 bilhões de neurônios, né? Você sabia que a gente tem neurônio no nosso aparelho digestivo? Sabia? A gente tem neurônios que também trabalham aqui na nossa alimentação. Por isso que às vezes, quando a gente come alguma coisa, e você não fica com a cabeça boa, viu? Nossa, aquela feijoada lá, não estou conseguindo nem pensar. Nossa, não consigo nem pensar em nada, você fica mal. Tem uma comunicação entre o que a gente ingere e o que a gente pensa. Também por isso. Aqui que eu falei para vocês, a comparação de um cérebro saudável com um cérebro de fase terminal de Alzheimer. Está vendo que ele atrofia? Está vendo que ele diminui? Ele perde massa, né? E é justamente por isso. É uma preocupação recente, né? Até porque a questão de diagnósticos melhorou muito nos últimos anos, né? Mas existem estimativas de que o número de enfermidades semelhantes a essa vai crescer ao longo dos anos, daqui até 2050, isso deve mudar. E muito em função de como a gente está levando o nosso dia a dia, né? É importante que a gente tente e a gente entenda, né, a necessidade e a vontade de fazer outra coisa, de mudar um pouco. Pode falar. Tem um termo de demora entre a gente se saciar e o cérebro saber. Legal. É legal, ele falou que tem um tempo entre a gente se saciar e o cérebro saber disso, né? Ou seja, por só você ter uma informação, tem pessoas que têm Alzheimer e elas comem, teoricamente, compulsivamente. Na verdade, elas não estão comendo compulsivamente, elas esquecem que elas comeram e não existe essa comunicação para avisar, não, você está saciado. E a pessoa come, porque ela esquece. E não tem essa conversa, sem dúvida, existe isso. Até a gente... tem hora que a gente fala assim, passei dos limites. Nossa, eu devia ter parado, não devia ter pego a coxinha, sabe? Devia ter parado. Vamos no aniversário, não, vamos comer só mais uma coxinha. Aquela coxinha arrebenta. Fala, não, demorou um pouquinho para avisar. A gente precisa desenvolver esse hábito de
de estar em constante dedicação a trabalhar a saúde do nosso cérebro. Se a gente tem vontade de ter qualidade de vida, tirar... Por quê? Vou falar para vocês, olha isso aqui. Esse slide fala sobre falta de memória ou de atenção, né? Vocês olharem aqui, ó, tem uma moça aqui, né? Tá com o filho agarrado nas pernas, limpando a casa, cuidando do cachorro, pagando conta, fazendo comida, trabalhando. Hein? É o estresse, né? É o estresse que ela está se expondo. O estresse é um grande causador de tudo. Tudo pode ter dor nas costas, pode ser estresse. Então, a gente tem que tomar cuidado com os estímulos aos quais a gente vai se expor. A gente tem que ser seletivo mesmo. Porque uma pessoa que tem uma vida como essa aqui, imagina como é. Eu acho que muita gente já deve ter passado por situação semelhante em algum momento da vida, né? Seja cuidando de filho, no trabalho, no dia a dia mesmo, né? E isso é extremamente prejudicial, não só à saúde do cérebro, mas à saúde como um todo, né? Às vezes a pessoa vai dormir e esquece que comeu, saiu do banho, não lembra se lavou a cabeça, né? E muitas vezes é em função do estresse. E o que eu quero mostrar para vocês, antes de começar aqui uma brincadeira que a gente vai fazer, eu queria falar com vocês sobre atenção. Quem que já se preocupou com atenção? Falta de atenção? Ou trabalhar para ter mais atenção? Por que eu estou falando isso? Porque muitas das habilidades que a gente precisa desenvolver para ter um cérebro ativo, elas começam na atenção. Sabe o que é a atenção? A atenção é esse holofote aqui. Se ele estiver apagado, você não vai enxergar nada. Eu vou estar falando aqui, vocês vão ouvir minha voz, mas vocês não vão me ver, vocês não vão perceber como que eu estou, e a informação chega de uma forma distorcida. A informação ela é um refletor. Imagina um quintal da casa, tudo escuro, deu barulho lá. E aí, o que é? Passarinho, cachorro, acende a luz. Quando você acende a luz, você consegue perceber. E a atenção, ela é a porta de entrada para você ter um processo de memorização mais eficiente. Quando a gente está com atenção numa coisa, a gente pega aquela informação, memorização é assim, né? Tem um processo de aquisição e retenção. Então você pega aquela informação e guarda. Quanto mais informação a gente tem daquilo, mais simples vai ser para o cérebro transformar aquilo em memória de curto prazo para memória de longo prazo, que é o que a gente precisa, a gente vai se lembrar. E existem exercícios que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar a atenção. Eu vou fazer um com vocês, se vocês quiserem. Só uma pergunta. Tá? Esses exercícios ajudam no caso da pessoa que tem TDAH? TDAH, hoje em dia, eu tenho contato com muitas pessoas que têm crianças que têm diagnóstico de TDAH e quando a gente começa a fazer atividade, a gente percebe que é normal, a criança é normal. Mas enfim, sim, porque o TDAH é um transtorno de déficit de atenção, né? Então, se a criança ela tem déficit de atenção, a gente tem que trabalhar a atenção dela. Se você percebe, toda criança que vai trabalhar para corrigir ou amenizar esse tipo de transtorno, ela consegue ter uma melhora depois, se trabalhado da forma certa, né? Da forma correta. Como eu estou falando, a atenção, ela pode entrar na memória, mas ela também é... Mas isso eu falo em relação a adulto. Adulto? Não, sim, eu falei criança porque é o que mais procuro, mas sem dúvida. Se você tem déficit de atenção, você tem que trabalhar a atenção. Vamos fazer uma brincadeira com vocês aqui, se vocês se sentirem à vontade, claro. É só completar. A atenção melhora a nossa memória e também melhora o nosso raciocínio. Quando a gente tem atenção, o nosso raciocínio ele fica mais ágil, porque a gente está ali. E o que é ter atenção? Eu gosto de falar sempre assim, ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. O que a gente precisa? Está no presente. E estar no presente é ter atenção ao que está acontecendo, é ter escuta ativa, né? É ouvir realmente o que o outro está dizendo, trabalhar empatia, né? Se colocar no lugar do outro, prestar atenção. A gente chega no limite da atenção, de entender que estar atento, ter um estado de atenção plena, é ser grato, é ter gratidão. Porque você está percebendo realmente o que está acontecendo ali, você está entregue naquele momento, e aquilo te traz ganho. E o ganho é o quê? É uma condição mais ágil do cérebro, raciocínio melhor, memória melhor. E a gente com memória boa, com raciocínio legal, a gente fica triste. A gente fica... né? Opa, peraí, não, estou confiante, estou resiliente, determinado, não tem medo, né? A gente fica com autoestima boa, né? A gente se sente seguro. Se vocês quiserem, eu vou pedir que em duplas, vocês fiquem em pé e olhem um para o outro para a gente fazer uma brincadeira de atenção. O que vocês acham, tá? Coisa rápida, tá? Demora mais ou menos 52 minutos
tá? Tô brincando. Só quem quiser observar, observa. Eu vou fazer o seguinte, de frente um para o outro, em duplas, tem que ser em dupla. Tem uma pessoa aqui, ó, aqui, ó. Tá todo mundo em dupla? Tem alguém faltando? Tem voluntário, tem fundador que eu ouvi falar do projeto, pode contribuir também. O que a gente vai fazer? De frente para o outro, uma pessoa vai falar assim, 1, a outra vai falar 2, e a outra vai falar 3. E a que falou 3, a outra vai falar 1, 2, 3. Olhando um para o outro, um fala 1, o outro fala 2, o outro fala 3. Depois o outro fala 1, o outro fala 2. Nessa sequência, a gente vai entrar numa repetição. Não vou deixar muito tempo não. 12 minutos é suficiente. Pode começar, olhando um para o outro, um fala 1, 2, 3. Legal? Olha só. Tem gente apontando pro outro assim, você aprende. Vamos fazer uma coisa? Como eu falei para vocês, podem parar. Vem cá, não vai acabar não, pode continuar aí. O que eu falei com vocês? Tá bom, gente? Tá bom? Vai ficar eternamente. Olha só. Isso, vamos voltar aqui rapidinho, só para dar uma outra instrução, porque, como eu disse, o cérebro aprende com novidade, variedade e desafio crescente. Esse exercício é novo para vocês e eu vou variar e aumentar o grau de desafio. Agora vai fazer o seguinte, quem falar o 1, bate uma palma e a outra fala o 2, o 3, no 1 bate palma. 2, 3, bate palma, no 1, tá? Bate palma no 1 e fala 2 e 3. Só bate palma no 1. Não, mas a pessoa que está no 1 é que bate palma. Isso. Muito bom. Vamos mais um pouquinho? Vamos aproveitar esse embalo? Vamos lá, ó. Pode parar. Ótimo. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Mais um. Ó, agora sim. No 1 bate palma, no 2 bate o pé no chão e no 3 balança o ombrinho assim, ó. Tá? Pode ir lá. 1 bate o pé. 1 bate palma, 2 bate o pé e 3 balança o ombrinho. E aí? Foi novo, não foi? Foi diferente. A gente variou o exercício e o grau de desafio foi elevado. É uma forma da gente aprender a desenvolver a atenção. A gente impõe esse estímulo de novidade, variedade, desafio crescente, trabalhando a atenção, né? E vocês percebem o quanto vocês precisam de atenção para fazer isso, tem que lembrar. Essa atividade a gente pode variar ela de inúmeras formas, criar vários níveis de desafio, que vocês podem fazer em casa, pode fazer na festa de aniversário, Natal. Gente, meu presente esse ano é ensinar vocês a ter atenção. Vamos lá, todo mundo na sala e faz com a família em casa. Olha, meu presente é um treino cognitivo para vocês, né? Aprendi lá no Projeto Sol. Vou brincar uma coisa com vocês aqui rapidinho. Como é que tá aí? Algumas pessoas que estiveram aqui já devem ter visto isso, mas eu vou pedir para vocês, quem conseguir,
olhar essa imagem aqui, esses objetos que tem aqui. Meu desafio, dá uma olhadinha, ver o que tem aí, ó. Ah, debaixo aqui, ó, a gente tem uma árvore, um coelho, um óculos, um peixe, uma calculadora. Essa aí, ó, essa aí é infiltrada, ela já fez curso de memória comigo, ó. Isso aí vai me deixar passar vergonha aqui, vai acertar tudo, a senhora. E aí, o que eu vou fazer com vocês agora? A gente treinou a atenção, né? Vamos ver se esse treino fast, ligeiro, se ele deu esse desafio. Quando a gente está trabalhando com muita gente assim, eu fico meio sem graça, porque cada um guarda um negócio, aí eu fico assim, estou bom. Mas sozinho é complicado. Vou fazer uma pergunta aqui e quero ver se vocês vão conseguir me responder. Ó. Que bicho está do lado direito da árvore? Cachorro? Aí, ó o poder do grupo. Olha o poder do grupo. Que itens de uso pessoal vocês viram? Pente? Vocês estão combinando no WhatsApp? Junto aí, gente. Pente, óculos. Pessoal. A gente já acostumou com a calculadora pessoal porque ela tá no celular, né? Ah, a calculadora antiguinha, cara. A bota, ótimo. Que horas marca o relógio? Hã? 13? Ó, esse aí já teve uma pessoa que falou segundos. Eu nem sabia. Que número está marcado na calculadora? 1, 2, 3, 4. Vamos ver? Olha lá, ó. Qual bicho está do lado direito da árvore? Itens pessoal. A gente tem o pente, a bota e o óculos. E que horas marca o relógio? Olha lá, ó. 10 e 10. Você falou 1, 2, 3, 4. Falou 10 e 10? Ótimo. Faltou só... Já teve uma pessoa que me falou assim, o número que está na calculadora é 12.345. Vai? Era melhor guardar um 2, 6, 4, 5? Porque a forma como a gente trabalha a memória, isso eu posso falar para vocês, se a gente dá uma estratégia de memorização para vocês aqui. Eu vou falar uma que a gente está usando agora, que chama memória de associação verbal. Eu vou explicar como é que ela funciona, vou dar exemplos, vocês vão treinar, e a gente vai fazer... Só que assim, e tudo depende da biografia de cada um. Não adianta eu falar uma estratégia, falar o que faz sentido para mim, vocês têm que entender e buscar a biografia de vocês. Essa pessoa que falou para mim 12.345, devia ser uma pessoa que gostava de número. Porque todo mundo bate o olho na calculadora e vem com 2, 3, 4, 5. Isso para ela foi diferente, ela memorizou de uma forma que para ela foi natural. 12.345, eu nunca tinha ouvido essa resposta, eu já apresentei isso aqui para mais de 1.000 pessoas já, e nunca tinha recebido essa resposta. Por quê? A memorização, independente do que você usa para memorizar, ela é muito pessoal. Eu tenho umas coisas que eu lembro, que eu não sei o que está fazendo na minha cabeça, ocupando espaço de outras, que eu não sei o que está aqui. Eu lembro de coisa da época do vestibular, que a gente aprendia para decorar fórmula de física que eu sei até hoje. Eu sei calorimetria, eu sei converter graus Celsius e Fahrenheit. Olha só, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Por que eu sei isso? Minha biografia, me interessava, calorimetria. Então a memorização, por mais que as pessoas digam para você, é assim que faz, a receita é de cada um. Cada um vai desenvolver seu próprio contexto com base na sua biografia, que é muito importante. E a memória é desenvolvida dessa forma. Isso aqui, ó, quem consegue ler essa frase aqui? Conseguiram ver? Conseguiram? Aqui, ó, o futuro pertence a um tipo diferente de pessoa com um tipo diferente de cabeça. Será? Não é? A linguagem escrita, ela é muito poderosa para treinar o nosso cérebro, tá? Muito poderosa. A gente acostuma, porque assim, o processo de alfabetizado, ninguém nasce alfabetizado, concorda? A gente tem a capacidade de identificar símbolos e atribuir significado. Isso é o que o nosso cérebro faz. E o aprendizado, a alfabetização, a matemática, ela é muito sofrida para a gente aprender. Mesmo a alfabetização, eu falo assim, foi lindo, foi prazeroso, foi nada. É muito complicado, minha filha está sendo alfabetizada agora, eu estou vendo quão desafiador é.
mas é um processo que a gente tem que passar. E a gente passou por isso e não vai usar isso só assim pro resto da vida? Por que a gente não pode ler assim? Não estou falando que ele vai sair escrevendo carta para os outros assim, depois vão vir te pegar na tua casa e te internar. Não pode. Faz brincadeira. Sabe uma brincadeira legal? Lê as coisas de trás para frente. Sabe isso aqui, ó, quando você bate o olho nisso aqui, o cérebro dá assim, dá um estranheza, o nariz dá uma torcida, não dá aquele negócio assim? E é ótimo. Se você identificou isso, é o seu cérebro sendo tocado na zona de conforto. É a hora de você falar assim, eu vou ler esse negócio de qualquer jeito. Vou sacudir a cabeça, né? Acorda e faz. A linguagem é muito poderosa. Pode ler de cabeça para baixo, pode ler ao contrário, pode ler em diagonal. Olha só quantas formas tem. E tá aí, é só a gente fazer. Né? A linguagem tem esse poder. A gente pode usar dela para pensar. A gente sempre escreve da esquerda para a direita e cima para baixo. Né? Faz o contrário um dia, só ver como é. Só ver o que acontece. Por quê? A gente tem uma outra... Hã? Não. Você vai ler. Sabe palíndromo? Você já ouviu falar em palíndromo? Já sabe o que é palíndromo. Palíndromo são palavras que você pode ler de um lado para o outro, do outro para um, quebrando a mesma. Asa, mais simples, asa. Asa, da direita para a esquerda é asa, da esquerda para a direita é asa. No Brasil, a maior frase palíndromo é socorro-me, subir no ônibus em Marrocos. Se você ler essa frase de trás para frente, frente para trás, ela é igual. Quem que inventou isso? Isso não nasceu. Algum doido ficou estudando, ficou lendo e achava a palavra para juntar e fala assim, agora lê assim, lê ao contrário, tá igual. Isso, palíndromo. Então assim, é um exercício. Imagina a atividade de procurar palíndromo na língua portuguesa. Escrever frase que tenha sentido. Imagina como que isso pode se desenvolver. Deixa eu ver isso aqui. Quanto tempo eu tenho? 10? Tá bom. Isso aqui, ó, é um outro desafio que a gente trabalha de uma outra ótica. É vocês procurarem qual que é o número intruso. A gente tem aqui uma sequência de números e existe um número aqui que é intruso. Quero saber se vocês identificam qual que é o número intruso nessa sequência. E assim, tem uma resposta, mas se vocês me mostrarem uma linha de raciocínio lógica e coerente, isso aqui é importante. O importante é a gente tirar o cérebro da zona de conforto, a gente se desafiar. Por quê? Pode falar. É isso? 18 tem 99. Opa, estou ouvindo uns negócios aqui que faz sentido, hein? Alguém está em dúvida aí? Um monte de gente em pé aí, ó. O que acontece? A gente faz muito esse tipo de brincadeira, tá? Muito. Porque aí você tem que entender a lógica, procurar uma lógica. Procurar uma lógica que dá coerência para essa sequência. Tem uma turminha aqui que já falou. Posso falar ou alguém quer tentar ainda? Qual que é o sentido, né? O que a gente observa? Tem muita gente, tem pessoas que fazem conta, né? Pega a calculadora e faz 18 vezes 25, dividido por 36. Nossa, faz um círculo para fazer a sequência. E esse aqui, na verdade, ele é um desafio esquerdo. A gente tem que ter o quê? Atenção. Concorda? A gente tem aqui o número 18, né? E aqui a gente tem o 81. O que eles têm de parecido? Ó, o 18, ao contrário, que a gente falou do ao contrário de ler agora, né? É o 81. A gente tem aqui o 25, né? O contrário é 52. Olha que lindo. E o 36 com 63, né? O que não tem o contrário aqui, tem o 79 e o 97, né? Falaram 43 rapidinho aí, não tem 34. Então, quando a gente entende as relações que estão ali, com atenção, a gente observa, a gente acha o resultado. Trabalhar com sequências, identificar lógicas, é um excelente exercício para a gente estar colocando o cérebro em movimento, né? Números intrusos, né? São várias formas que a gente pode trabalhar. Número também, eu gosto muito de número com linguagem. Analisa do entendi que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu entendi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para mim, essa seria a Não, sim, ela está dizendo assim, eu te falo assim, eu não faço isso sempre, tá? Mas eu já sei. Mas é porque aqui, se vocês observarem os números, ó, eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, né? Tem eles ali.
Mas aí, isso por si só não me permite identificar qual que é o número intruso. É uma análise que você pode partir da sequência. Mas ele não me diz qual que é o intruso. Até porque se eu fizer o contrário, aqui vai ser 7, 1, 9, 3, 2, 3. Já tá, tem certeza. 43 tem 3. Exato. 23 tem 3. O importante é a gente observar, a gente se dedicar. Por quê? Porque a tendência, alguns de vocês devem ter passado por isso nesse desafio aqui. Eu não vou fazer isso não, porque eu sou da matemática. Eu não quero. Ah não, tá longe, não vou levantar a ver. O que é isso? Tem muita coisa envolvida, tá? Mas a gente fala, se a gente quer desenvolver cognitivamente, a gente tem que ter resiliência, a gente tem que passar por cima. Mas como não? Claro que eu vou. Pode falar. Sim. Hoje está muito comum isso para confundir algoritmo de rede social, né? O pessoal fala um monte de besteira e troca o A por 4, o S por 5, enfim. Mas sim, a gente faz umas brincadeiras assim, chama neuróbica. Neuróbica é tudo que estilo sai da zona de conforto. Por exemplo, escovar o dente com a mão não dominante, né? É uma forma de neuróbica. Trocar de roupa com o olho fechado, né? Tudo que vai fazer caminhos diferentes para o mesmo destino que você vai. A pé, né? Combustível da cara, não vamos pegar não, vamos a pé mesmo. Então assim, neuróbica, isso de escrever, né, com números no lugar de letras, se a gente colocar a primeira sílaba e a última no lugar delas, a gente consegue ler perfeitamente. O cérebro já está acostumado. O cérebro quer praticidade, gente. Ele não quer trabalho, ele tem que gerenciar o corpo inteiro. Mas só que a gente pode fazer muita coisa por ele. E por fim, uma brincadeirazinha aqui, ó. A palavra hipopótamo tem 10 letras, mas eventualmente tem 13. Por quê? Porque tem 2 P. Tem 2 P, tem 10. Mas eventualmente tem 13. Por quê? Por que tem 3? Então, se vocês olharem aqui, ó, a palavra hipopótamo. Teve um aluno nosso uma vez que ele falou assim, eu coloquei esse desafio para ele e falei assim, Marcelo, eu já sei, porque hipopotaminho tem 13 letras, ou seja, quando o hipopótamo é bebê, ele é um hipopotaminho e ele tem 13 letras. Aí eu fui ver, eu nunca tinha visto qual é o diminutivo de hipopótamo, né? A gente não usa isso no dia a dia. Deve ser hipopótamozinho, então não dá certo, mas o raciocínio dele estava legal. Então assim, isso é o objetivo, de você se esforçar e tentar entender aquilo, dar coerência e lógica aquilo. Mas se vocês observarem aqui, ó, hipopótamo tem 10 letras, né? Quantas letras tem a palavra eventualmente? Então tá certo o desafio, né? Hipopótamo tem 10 letras e a palavra eventualmente tem 13. A gente tem que ter atenção. Isso, não sei se vocês têm acompanhado, mas os concursos hoje, Enem, vestibular, eles estão cobrando muito raciocínio lógico. E o raciocínio lógico, para ele ser efetivo, a gente tem que ter atenção. E atenção é o quê? Não só ler, entender, ler várias. Lembra aquela coisa? Lê de novo. Lê de novo. É assim que aprende. Tem um vídeo da internet, não sei se vocês conhecem o Clóvis de Barros Filho, um filósofo que fala muita coisa. Ele fez faculdade em dividir a quarto com o ex-ministro do STF, o Joaquim Barbosa. E ele falou que foi numa aula e o professor falou para ele de uma frase em francês, que eu não sei, vou falar para vocês, que eu não vou nem me aventurar. Mas o professor falou assim, isso aqui é para alguns só, não é qualquer um que vai entender isso não. E ele, no vídeo ele fala, meu ego foi lá embaixo, não vou pegar. E ele falou que ficava a madrugada inteira repetindo o raio da frase, repetindo. Ele até brinca, fala que ia acordar o Joaquim no quarto do lado, porque ele estava ficando angustiado. Como isso é para alguns? Se é para alguns, é para mim. Vocês concordam? Um negócio que vai me fazer ficar melhor, vai me fazer aprender, eu vou entender e eu vou falar que não, eu vou fazer. E isso é uma coisa que eu gosto de repetir muito. Não existe mágica. Ninguém vai fazer meia dúzia de exercício cognitivo e vai ficar com o cérebro pimposo aí, não vai. Ninguém vai na academia, puxa ferro, bom doido e sai de lá de um dia para o outro, malhadão, saradão. A ginástica para o cérebro, as atividades para treino cognitivo, elas seguem a mesma linha de tudo que a gente faz na vida que tem sucesso, que é constância, é ritmo, é um pouquinho cada dia. Eu nunca corri na vida, se eu sair aqui e for correr uma maratona, vocês vão me encontrar no SAMU, em coma, porque eu não corro. Como é que a gente corre, né? Vai um pouquinho, né? Corre um pouquinho, depois acelera um pouquinho, vai. O treino cognitivo, o treino físico, tudo é assim.
a gente não pode buscar a mudança radical, ela não existe, não tem milagre, tá? Tem um aluno que foi no Supera um dia com a gente, ele falou, pesquisou assim, pílula para ficar inteligente. Estava procurando isso. Aí achou a gente, foi lá. Mas assim, não tem milagre, a gente tem que se dedicar. E é complicado, né? Porque muitas vezes a gente tem que mudar a rotina, mudar a forma como a gente faz as coisas. Mas se a gente entende que esse objetivo, ele tem um porquê, tem um propósito, né? Ele vai fazer a gente se sentir melhor, a gente vai estar melhor. Isso dá força para ele lembrar sempre, né, de como que a gente tem que fazer. Pequenos objetivos, né, se premiam, né? Ah, consegui fazer essa atividade aqui que eu não conseguia, vou comer uma torta. Se premie, né? Cada passo que você dá, a gente vai melhorando. Então, gente, o que eu tinha para dizer para vocês é isso, trazer a importância e dar algumas ideias também de como vocês podem trabalhar o desenvolvimento cognitivo, o quão importante pode ser, para vocês manterem o cérebro ativo, buscarem atividades que façam e contribuam para isso, cuidem da saúde física, cuidem da saúde mental, né? E cuidem do cérebro que vocês... Pois não? Eu tenho a tia que fez 101 anos agora, 20 de abril. É. Você já viu, né? Marina, a professora Marina. Não conheço. A filha dela fica fazendo treino cognitivo. Exatamente. Todo santo dia. Exato. A gente tem um aluno que tem 93 anos lá e foi o primeiro aluno nosso a terminar todo o material antes de todo mundo. 93 anos. Ele terminou o material antes de todo mundo. Ele faz. Porque assim, como eu disse, é uma rotina que a gente tem que fazer. A gente tem que buscar esse tipo de atividade. Por mais que a gente não queira, a gente tem que tomar muito cuidado com essa maquininha que a gente anda no bolso. Porque, sabe o que é isso? É uma mídia passiva. Ele entrega tudo pronto pra gente só consome. A gente só fica passando coisa, jogando. Ele não faz a gente se desenvolver, a gente não imagina as coisas. O quão legal é você trabalhar a imaginação. Imaginação trabalha criatividade, trabalha raciocínio, memória. E tela, infelizmente, é um grande avanço, não tem como fugir, tá? Não estou dizendo que aí vem os celulares, não é isso. Mas a gente ter o autocontrole, né, de saber usar, né? E não ser simplesmente um serviço para o celular, que parece que a gente é do celular, né? Não é o celular que é nosso. Parece que a gente é do celular, que a gente está o tempo inteiro. Nossa memória está no celular, nossas lembranças estão lá. Vai ter cuidado com isso. E buscarem um desenvolvimento cognitivo, fazendo atividade, cuidando da saúde. Para mim é um grande prazer estar aqui, agradecer mais uma vez ao povo. Muito obrigado pela receptividade de vocês. Até a próxima. Obrigado.